Quando pensamos na Tailândia, muitos de nós imaginamos praias paradisíacas, uma culinária exótica e uma cultura vibrante, repleta de templos dourados e mercados movimentados. O país, conhecido por sua hospitalidade e belezas naturais, é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. No entanto, existe um aspecto do turismo tailandês que raramente é discutido abertamente: o turismo sexual. Apesar de ser uma indústria conhecida e amplamente divulgada, suas implicações sociais, econômicas e culturais ainda são pouco exploradas e, muitas vezes, distorcidas. Neste vídeo, vamos investigar as complexidades do turismo sexual na Tailândia, indo além das imagens frequentemente idealizadas e expondo as consequências reais dessa prática tanto para os locais quanto para os turistas. Enquanto a Tailândia se tornou um destino turístico popular para quem busca experiências exóticas, há uma face sombria que muitos preferem ignorar: a exploração sexual e o tráfico de seres humanos. Este fenômeno não é apenas uma questão de moralidade, mas também de justiça social e econômica. Através deste conteúdo, nosso objetivo é não só desmistificar os mitos que cercam esse mercado, mas também apresentar uma análise crítica e informada sobre o impacto profundo que ele tem na sociedade tailandesa. Discutiremos os efeitos do turismo sexual, suas raízes históricas e suas consequências sociais, ao mesmo tempo em que exploramos possíveis soluções e alternativas que podem ser adotadas para combater esse problema. Vamos juntos desvendar o que está por trás desse lado sombrio da Tailândia e refletir sobre o papel de cada um de nós enquanto turistas globais. Para compreender plenamente o fenômeno do turismo sexual na Tailândia, é essencial entender suas raízes históricas e sociais. Embora o país tenha se tornado um destino turístico globalmente popular nas últimas décadas, a indústria do turismo sexual tem suas origens muito antes do boom do turismo moderno. A relação entre a Tailândia e o turismo sexual remonta às décadas de 1960 e 1970, durante a Guerra do Vietnã. Nesse período, a Tailândia se tornou um ponto estratégico para os militares dos Estados Unidos, que usavam o país como base para operações. O influxo de soldados e turistas ocidentais acabou criando um mercado para a prostituição, que começou a se expandir com o aumento da demanda por serviços sexuais. O que começou como uma prática limitada a um público específico se transformou ao longo do tempo em uma indústria que está profundamente enraizada na sociedade tailandesa. A pobreza, a falta de oportunidades de trabalho e as desigualdades de gênero em muitas áreas rurais do país criaram uma situação onde a prostituição, embora muitas vezes não regulamentada, se tornou uma das poucas opções viáveis para muitas mulheres e homens. Com o tempo, o turismo sexual na Tailândia evoluiu para englobar não apenas os turistas ocidentais, mas também aqueles da Ásia e, mais recentemente, de outras partes do mundo. A expansão do mercado foi facilitada por políticas de turismo que, embora não legalizem a prostituição, acabam permitindo que ela prospere em áreas como Bangkok, Pattaya e Phuket, onde o turismo sexual é mais visível. A legislação tailandesa nunca reconheceu a prostituição como legal, mas tampouco impôs restrições rígidas para erradicar essa prática. Em muitos casos, a prostituição é tolerada de maneira informal, com uma falta de fiscalização eficaz. Isso cria um cenário em que, embora a prostituição não seja explicitamente regulamentada, ela continua a ser uma parte significativa da economia local, especialmente nas áreas turísticas. A falta de uma política de regulamentação clara e a ausência de uma abordagem coerente para lidar com os direitos dos trabalhadores do sexo resultam em um mercado vulnerável a abusos e explorações, com poucas opções de apoio para aqueles que querem sair da indústria. O turismo sexual na Tailândia não é apenas uma questão de exploração individual. Ele tem profundas repercussões sociais e econômicas que afetam toda a sociedade local. Um dos maiores impactos desse fenômeno é a exploração e marginalização de muitas mulheres, jovens e até crianças, que frequentemente se veem envolvidas nessa indústria devido a uma combinação de fatores como pobreza extrema, falta de educação e a desigualdade de gênero enraizada na sociedade tailandesa.
Embora muitos turistas vejam a prostituição como uma experiência exótica, as pessoas que trabalham nesse mercado frequentemente não têm outras opções viáveis para sobreviver. O impacto social é devastador. Em muitas regiões da Tailândia, especialmente nas zonas mais turísticas, a prostituição se tornou uma saída para muitas mulheres que, sem habilidades educacionais ou profissionais, são forçadas a se envolver nesse comércio para sustentar a si mesmas e suas famílias. Muitos desses trabalhadores do sexo enfrentam não apenas a estigmatização social, mas também uma alta vulnerabilidade à violência, abusos sexuais e problemas de saúde, incluindo doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Além disso, as condições de trabalho são precárias, com falta de apoio psicológico e assistência social para aqueles que querem deixar a indústria. O turismo sexual também tem um impacto significativo na saúde pública. A propagação de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, é um problema grave entre os trabalhadores do sexo e seus clientes, o que contribui para uma crise de saúde pública no país. Além disso, a falta de educação sexual e a escassez de programas de prevenção nas áreas mais afetadas tornam a situação ainda mais desafiadora. Embora organizações não governamentais, ONGs e campanhas locais tenham tentado implementar programas de conscientização, a realidade é que a indústria continua a crescer em áreas onde os recursos para combater essas questões são limitados. Do ponto de vista econômico, o turismo sexual desempenha um papel significativo na economia tailandesa. Estima-se que essa indústria represente uma parte considerável da receita do turismo, que é uma das principais fontes de renda do país. Porém, a dependência econômica do turismo sexual cria uma situação paradoxal. Embora esse mercado seja lucrativo, ele também perpetua a pobreza e a desigualdade, especialmente entre as mulheres que, por falta de opções, entram na indústria e muitas vezes não conseguem escapar. O turismo sexual também contribui para uma economia local em que a exploração e a marginalização das pessoas se tornam normais, dificultando o desenvolvimento de alternativas mais sustentáveis e justas para essas comunidades. A longo prazo, a presença de um turismo sexual incontrolável prejudica outros setores do turismo tailandês, como o ecoturismo e o turismo cultural, que poderiam gerar uma economia mais diversificada e sustentável. As regiões que dependem fortemente do turismo sexual, como Pattaya e Bangkok, frequentemente enfrentam críticas internacionais, o que pode afetar a imagem do país como destino turístico, afastando visitantes que buscam experiências culturais autênticas e responsáveis. Além disso, o turismo sexual também contribui para a perpetuação de estereótipos sobre a Tailândia, frequentemente associada apenas à indústria do sexo. Essa percepção afasta a oportunidade de promover o país como um destino para turismo sustentável, educacional e cultural, prejudicando sua reputação a longo prazo. O impacto econômico, embora significativo em termos de lucros rápidos, não é benéfico para o país a longo prazo, pois sustenta um ciclo de exploração e desigualdade. Para entender de forma mais profunda o impacto do turismo sexual na Tailândia, é fundamental ouvir as histórias daqueles que estão diretamente envolvidos. A realidade de muitas pessoas que trabalham no setor do sexo é marcada por desafios, sofrimentos e, em alguns casos, pela esperança de uma vida melhor. Essas histórias ajudam a humanizar o problema e a destacar as consequências pessoais que muitas vezes ficam à margem da narrativa convencional sobre o turismo sexual. Mulheres que entram nesse mercado geralmente o fazem por falta de alternativas. Em áreas rurais da Tailândia, a pobreza e a falta de acesso à educação são fatores determinantes para que muitas jovens, ainda adolescentes, se vejam obrigadas a recorrer à prostituição como uma forma de garantir sua sobrevivência. Elas muitas vezes são levadas por agenciadores que prometem trabalho em grandes cidades como Bangkok ou Phuket, mas acabam se encontrando em uma realidade de exploração e abuso. O ciclo de pobreza e a falta de oportunidades a forçam a continuar no trabalho sexual, sem muitas chances de escapar dessa realidade. Entre essas histórias,
Também há relatos de homens que, embora menos visíveis no mercado de trabalho sexual, acabam sendo igualmente afetados pelas condições socioeconômicas do país. Eles, frequentemente, veem a prostituição como uma maneira de garantir a sobrevivência em um contexto de desemprego e falta de opções. Para muitos, a exploração não se limita apenas ao trabalho sexual, mas também à dificuldade em sair desse ciclo, devido ao estigma e à marginalização social. Além das histórias de quem está diretamente envolvido, é importante também escutar as perspectivas de ativistas e organizações locais que trabalham para mudar essa realidade. Elas relatam os esforços contínuos para combater o tráfico de pessoas e para oferecer alternativas viáveis aos trabalhadores do sexo. Essas organizações proporcionam apoio psicológico, educação e oportunidades de emprego para aqueles que desejam deixar a indústria, mas enfrentam grandes dificuldades devido à falta de recursos e ao estigma social. Essas histórias reais não apenas revelam as dificuldades e as lutas das pessoas envolvidas, mas também destacam a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes e uma mudança de mentalidade por parte dos turistas que alimentam esse mercado. Embora a indústria do turismo sexual na Tailândia seja frequentemente associada às práticas de exploração local, é importante reconhecer o papel crucial que os turistas desempenham na perpetuação desse problema. A busca por experiências exóticas muitas vezes leva os viajantes a buscar atividades que envolvem a exploração de pessoas, sem considerar as consequências para as comunidades locais e os indivíduos envolvidos. Muitos turistas que visitam a Tailândia têm uma percepção distorcida sobre o que realmente está acontecendo nas áreas turísticas. Em muitos casos, o turismo sexual é visto como uma oportunidade de indulgência sem pensar nas implicações morais e sociais. Ao consumir serviços sexuais durante suas viagens, esses turistas alimentam diretamente o mercado de prostituição, incentivando a continuidade de um ciclo de exploração e abuso. Para muitos desses visitantes, a ideia de que estão contribuindo para o tráfico humano ou para a exploração sexual de crianças e jovens é desconhecida, ou pior ainda, ignorada. Os turistas, muitas vezes, não estão conscientes dos danos que suas ações podem causar às vítimas do tráfico sexual ou aos trabalhadores do sexo, que, em grande parte, estão lá por necessidade e não por escolha. Além disso, a falta de educação sobre o turismo responsável agrava ainda mais o problema. Em vez de buscar alternativas de turismo mais éticas e sustentáveis, como o ecoturismo, a maioria dos turistas continua a se atrair por experiências que envolvem a exploração direta de pessoas. Outro fator que contribui para a perpetuação desse ciclo é a falta de regulamentação e fiscalização por parte das autoridades locais. Embora o governo tailandês tenha feito alguns avanços para combater a exploração sexual, a realidade é que o turismo sexual continua a prosperar em muitas áreas. Isso ocorre porque o turismo sexual gera grandes lucros para a economia local e é frequentemente tratado como um mal necessário. O foco no lucro imediato muitas vezes impede uma abordagem mais profunda e eficaz para erradicar a exploração sexual. É aqui que a responsabilidade do turista se torna ainda mais evidente. Cada escolha feita durante a viagem tem um impacto direto na sociedade local. Quando um turista decide participar de atividades de turismo sexual, ele não está apenas consumindo uma experiência momentânea, mas sim incentivando uma rede de exploração que envolve vítimas vulneráveis, em muitos casos, até crianças. A falta de conscientização é um fator fundamental que deve ser abordado. Para combater esse problema, é essencial que os turistas se eduquem sobre as realidades do destino que visitam e busquem alternativas mais responsáveis. Por exemplo, escolher empresas de turismo que promovem práticas éticas e sustentáveis pode ajudar a diminuir a demanda por serviços de prostituição. Além disso, apoiar projetos locais que trabalham para dar aos trabalhadores do sexo uma chance de recomeço e melhorar suas condições de vida é uma forma de combater a exploração de forma eficaz. Ao assumir uma postura mais crítica e informada, os turistas podem desempenhar um papel fundamental na transformação das práticas de turismo em destinos como a Tailândia,
contribuindo para um turismo mais justo e respeitoso para todos. Embora o turismo sexual seja um problema complexo e profundamente enraizado na sociedade tailandesa, existem várias soluções e alternativas que podem ajudar a mitigar seus efeitos negativos e oferecer aos trabalhadores do sexo melhores oportunidades. Essas soluções não apenas envolvem mudanças nas políticas públicas, mas também exigem uma mudança cultural e de mentalidade, tanto por parte dos turistas quanto dos cidadãos locais. O objetivo final deve ser criar uma indústria turística mais sustentável, responsável e ética. Uma das principais soluções envolve a criação e implementação de políticas mais rigorosas para combater a exploração sexual. Embora a prostituição seja ilegal na Tailândia, a falta de regulamentação eficaz permite que o turismo sexual prospere sem restrições. Um primeiro passo crucial seria aumentar a fiscalização das áreas de alto risco, como Bangkok, Pattaya e Phuket, para garantir que os trabalhadores do sexo não sejam vítimas de tráfico humano ou abusos. Isso poderia ser feito por meio de parcerias entre organizações governamentais e ONGs, que já têm experiência na luta contra o tráfico de pessoas e na proteção dos direitos humanos. Além disso, é fundamental investir em programas de reabilitação e requalificação para trabalhadores do sexo. Muitas pessoas que estão envolvidas nessa indústria não têm acesso à educação ou a empregos dignos devido às suas circunstâncias pessoais e sociais. Programas de apoio a essas pessoas, como a oferta de educação básica, treinamento profissional e apoio psicológico, são essenciais para ajudá-las a encontrar alternativas ao trabalho sexual. A busca por um turismo mais consciente e responsável é a chave para transformar a indústria turística e reduzir os danos causados pelo turismo sexual na Tailândia e em outros destinos semelhantes. Para que isso aconteça, é necessário envolver turistas, governos, organizações não governamentais e as próprias comunidades locais em um esforço conjunto para promover alternativas mais justas e éticas. O primeiro passo crucial para um turismo mais responsável é a educação. Tanto os turistas quanto os operadores turísticos precisam entender o impacto de suas escolhas. Campanhas educativas eficazes, como aquelas que alertam para os perigos do turismo sexual e os efeitos do tráfico humano, podem aumentar a conscientização e desencorajar comportamentos prejudiciais. As plataformas de mídia social, blogs de viagem e influenciadores de turismo também desempenham um papel vital ao promover práticas de viagem responsáveis e éticas. Além disso, os turistas devem ser incentivados a escolher empresas e serviços que seguem princípios de sustentabilidade e respeito aos direitos humanos. À medida que exploramos o impacto do turismo sexual na Tailândia, é evidente que a indústria está profundamente enraizada na sociedade e na economia do país. Mas isso não significa que a situação seja irreversível. Com esforços coletivos e uma abordagem consciente, é possível transformar a realidade e promover um turismo mais justo e ético. No entanto, para que essa transformação ocorra, é crucial que cada um de nós, como turistas, reconheça o papel que desempenhamos nesse ciclo e atue de forma responsável. Primeiramente, precisamos entender que o turismo não é apenas uma oportunidade de lazer, mas também uma forma de interação com outras culturas. Nossas escolhas como turistas têm um impacto direto nas comunidades locais. Ao alimentar mercados de exploração, como o turismo sexual, estamos, sem saber, perpetuando práticas que violam os direitos humanos e mantêm pessoas em condições de extrema vulnerabilidade. No entanto, ao fazer escolhas informadas e conscientes, podemos ser parte de uma mudança significativa. A verdadeira mudança não virá de soluções imediatas ou de políticas isoladas, mas de um esforço contínuo e colaborativo de todos os envolvidos. Como turistas, podemos ser agentes dessa mudança ao fazer escolhas mais conscientes e apoiar práticas que respeitem as comunidades locais e seus direitos. A Tailândia e outros destinos turísticos merecem um turismo que celebre suas culturas de maneira ética e justa, promovendo o bem-estar e a dignidade de todos os envolvidos,